Boa noite, gente. Todo mundo escutando, me vendo, né? Tá tranquilo? Sim. Sim. Beleza. Pessoal, seguindo com o nosso bloco, né? Igual eu falei, nossas primeiras 6 aulas foram mais de conteúdos ambulatoriais, DRC, ITU, nefrolitíase, forma de hipertensão arterial secundária, nefrítica, nefrótica. Entramos no bloco hospitalar, tá? Dei para vocês distúrbios do potássio, hipercalemia e hipocalemia. Falei para vocês de injúria renal aguda. E agora duas síndromes, né, que são bem comuns na enfermaria de clínica médica, bem comuns mesmo. Síndrome cardiorrenal, que todo dia a gente pega um paciente com cardiorrenal na enfermaria, e síndrome hepatorrenal, que constantemente também aparece na enfermaria, certo? Então, e eu vejo que muita gente não sabe manejar nem diagnosticar uma síndrome cardiorrenal, muito menos uma hepatorrenal. Então, mais essa aula de hoje e faltam apenas 2 aulas para terminar o nosso módulo de nefro do semestre, certo? Então, são 5 conteúdos para a segunda prova. Então, a aula de hoje eu vou falar um pouco de hepatorrenal e cardiorrenal. Como é que a gente diagnostica essas patologias e como é que a gente trata elas. Primeiro, eu vou falar um pouco de hepatorrenal, certo? O nome já fala, hepato, fígado, renal, rim. Então, tanto o cardiorrenal como o hepatorrenal, eu estou falando de duas síndromes onde tem 2 órgãos acometendo ao mesmo tempo, certo? Acaba tendo uma complexidade maior, eu tenho que tratar 2 órgãos ali, e se você, como médico, não saber reconhecer precocemente, não saber tratar, esse paciente vai para a hemodiálise rapidamente, tá? Síndrome hepatorrenal, eu começo a aula dando exemplo de um paciente, tá? Então, o paciente aqui é um paciente típico, nosso amigo peixe no futuro, paciente etirista, tá? Esse paciente pode desenvolver o quê? Uma hepatopatia. Esse hepatopata crônico, tá? Esse etirista crônico, caso ele tenha uma síndrome hepatorrenal, uma coisa que ele vai ter é alteração de escórias nitrogenadas, ele vai ter aumento de ureia e creatinina. Então, repito, paciente típico de hepatorrenal é aquele paciente cirrótico, seja ele por alcoolismo ou por outra coisa, tá? Que vai evoluir com aumento de escórias nitrogenadas. Aí, beleza. Esse é o típico do paciente. Mas qual é a definição? A introdução dessa doença é caracterizada por quê? É uma forma, aí eu tirei do Medicurso essa aula. O Medicurso fala em insuficiência. Já falei para vocês várias vezes que o termo insuficiência não é correto. A gente fala injúria, né? Ou lesão renal. É uma forma de lesão renal funcional não acompanhada de alterações histopatológicas renais. Eu quero falar o que com isso? O meu paciente que está desenvolvendo hepatorrenal, previamente ele não tinha nada que estava alterando histopatologicamente o rim, certo? Aquele glomérulo estava previamente rígido, que ocorre geralmente em indivíduos com hepatopatia crônica avançada, insuficiência hepática grave e hipertensão portal. Então, repito, aquele paciente com doença hepática avançada, tá? Que vai ter uma lesão renal sem ter uma doença de base prévia, né, renal. O paciente tem uma IRA, não é uma DRC. Isso aqui, vocês estão... Alguém desliga o microfone aí, por favor. Vocês estão vendo aqui que eu deixei em branco essa parte de baixo, já vou explicar o porquê, tá? Se você for ler a literatura, ele vai te trazer uma fisiopatologia imensa, cheia de texto, que eu coloquei na aula, tá? Mas, por ser uma fisiopatologia, quando você lê o texto um pouco complexa, eu tentei traduzir em fotos. Vou mostrar já já. Primeiro, você tem que entender que é caracterizada pela perda progressiva da função renal, secundária à vasoconstrição renal. Ah, Rodrigo, então é uma IRA, né? Eu já vi isso, uma IRA, o paciente faz uma vasoconstrição renal, faz uma IRA pré-renal. É mais ou menos por aí. Então, a característica renal da síndrome hepatorrenal é a vasoconstrição renal. Então, aqui não é uma necrose tubular aguda, não é alguma toxina que vai lá descamar o epitélio, né, do túbulo, não. A fisiopatologia da doença renal aqui é uma vasoconstrição renal. Consequentemente, se eu tenho uma vasoconstrição renal constante, eu vou causar uma redução da taxa de filtração glomerular. Pronto, entenda isso. Agora eu vou te mostrar aqueles textos, né? Vai começar aqui, falar um monte de coisa, aqui falar um monte de coisa, aqui falar um monte de coisa, aqui também, aqui também. Se eu for ficar falando 5 slides de texto, vai ficar cansativo. Vamos lá tentar traduzir figuras, tá? O que é que ocorre na síndrome hepatorrenal? O que é que leva a síndrome hepatorrenal? Então, está lá o paciente hepatopata grave,
certo? O paciente tem história de uso de pinga todos os dias, durante 10, 20, 30 anos. Esse cara desenvolveu o quê? Cirrose hepática. Tá? Um dos slides que eu passei, eu vou voltar e falo o seguinte. Ó, estudos mostram que a vasodilatação esplânica. Vasodilatação esplânica não é esplênica, tá? Esplênica é no baço, esplânica é todo o sistema gastrointestinal, certo? O que leva a isso, a causa, é translocação bacteriana intestinal. Então, lá no intestino, vou ter translocação bacteriana. Por quê? O cirrótico ele é mais propenso a isso. Ele tem uma predisposição maior a ter essa translocação. Esses germes, que vão causar translocação bacteriana, eles vão alcançar linfonodo mesentérico e causar liberação de citocinas, como interleucina 6, TNF-alfa, tá? Com macrófagos locais. Isso vai gerar naquele local liberação de óxido nítrico e vasodilatação. Então, volto para a figura. O paciente hepatopata desenvolveu cirrose, translocação bacteriana na circulação esplânica, lá na parte do intestino. Essa translocação bacteriana intestinal vai alcançar linfonodos mesentéricos. Alcançou lá liberação de óxido nítrico, vai ter o quê? Vasodilatação esplânica, principalmente no leito mesentérico. Então, olha, tudo isso aqui para chegar no ponto que ocorreu vasodilatação no leito mesentérico. Essa vasodilatação que vai ocorrer no leito mesentérico para esse paciente vai gerar uma redução do volume circulante efetivo, tá? Porque se eu tenho uma vasodilatação em um local, o meu volume circulante na periferia passa a estar reduzido, porque eu estou vasodilatando um local só. Então, reduzir a pressão arterial do paciente. Como vocês estão cansados de saber, se eu tenho uma redução da pressão arterial do paciente, eu tenho ativação de hipossistema renina, angiotensina, aldosterona. A ativação desse sistema, nesse momento, para o rim, vai ser muito deletério. Aquele glomérulo está previamente rígido, ele não tem alteração nenhuma. Só que se eu ativar esse sistema aqui e eu faço uma vasoconstrição periférica por causa disso, essa vasoconstrição vai fazer o quê? Também fazer uma vasoconstrição renal. Essa vasoconstrição renal é muito ruim, porque eu estou causando um hipofluxo no meu glomérulo, isso causa uma queda da taxa de filtração glomerular. Essa é toda a fisiopatologia resumida em figura do que aqueles slides trazem para você. Vou voltar. Paciente hepatopata, esse paciente hepatopata vai desenvolver uma cirrose hepática, tá? O paciente cirrótico tem mais predisposição a ter PBE, peritonite bacteriana espontânea. A PBE vai causar uma translocação bacteriana intestinal, certo? E essas bactérias vão alcançar o linfonodo mesentérico. Lá no linfonodo mesentérico vão causar secreção de citocinas, interleucina 6, TNF-alfa, que vai também causar liberação de óxido nítrico, fazendo vasodilatação esplânica. Aqui, além da translocação bacteriana, também a parte da hipertensão portal, tá? A hipertensão portal também piora a vasodilatação esplânica. Se eu tenho vasodilatação esplânica no leito mesentérico, por ter vasodilatação naquele local, eu vou ter uma redução do meu volume circulante, certo? Vou ter uma queda da pressão arterial, ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vou ter o quê? Uma vasoconstrição generalizada, inclusive renal. Tendo uma vasoconstrição renal na arteriolar aferente, eu reduzo a taxa de filtração glomerular, tá? Então, espero que tenham entendido a fisiopatologia da síndrome hepatorenal. Se alguém não entendeu, pode fazer a pergunta agora, porque se eu não entender isso aqui, eu não entendo o tratamento. Rodrigo, por esse comprometimento hepático do paciente, a redução da pressão oncótica entraria como um componente da fisiopatologia também? Entra, tanto que o tratamento, Lucas, faz parte disso, né? Então, você imagina, eu te falei duas coisas que causam vasodilatação esplânica, a translocação bacteriana intestinal e a hipertensão portal. Além disso, esse paciente já é um paciente com volume circulante baixo. Aqui falou a redução do volume circulante, mas ele já tem um volume circulante baixo. Por quê? O paciente hepatopata, as proteínas são produzidas no fígado, entre elas a albumina. Se eu tenho albumina baixa, pressão oncótica baixa no vaso, o líquido extravasa dá o quê? Edema, terceiro espaço. Então, esse paciente é um paciente teoricamente hipotenso, né? Com redução do volume circulante efetivo, que vai piorar mais ainda pelo mecanismo que eu mostrei. É mais ou menos por aí, Lucas. Tanto que no final do tratamento, eu utilizo também albumina.
Ah, sim. Obrigado, Rodrigo. Professor, Entendeu? Oi. o paciente com a síndrome hepatorenal, ele pode ter uma PBE associada? O último slide dessa aula, eu mostro o seguinte, que uma prevenção de síndrome hepatorenal é você tratar precocemente uma PBE, né? Tanto com antibiótico como utilizar albumina. Então, você pegou um paciente hepatopata, desenvolveu PBE, você tem que tratar precocemente ele com albumina e antibiótico para ele não causar essa vasodilatação esplânica, Beleza, obrigada. né? Que é uma das predisposições. Pronto, isso aqui é a fisiopatologia, tá? Então, eu vi que a síndrome hepatorenal é um desequilíbrio, né, de tanto vasoconstritores, causando vasoconstrição renal, como também vasodilatadores, como oxigênio no leito mesentérico. Isso vai resultar no quê? Aumento significativo da resistência vascular renal e queda da taxa de filtração glomerular. E também retenção de sódio e água, né? Isso para o paciente hepatopata é muito ruim, porque ele já é um paciente acídico, é demasiado. Quanto mais água e sódio eu retenho, mais o paciente fica demasiado. Então, é uma cascata que faz o paciente ter um prognóstico muito reservado. Quadro clínico e laboratorial. Existem dois tipos de síndrome hepatorenal, 1 e 2. Quando eu pego o síndrome hepatorenal tipo 1, eu já passo, porque o prognóstico é reservadíssimo. Síndrome hepatorenal tipo 1, tá? Rápida progressão. O que é rápida progressão? O paciente hoje é dia 10, tem uma creatina de 0,8. Dia 13, pulou para 2. Dia 15 para 4,5. Piora muito rápido a função renal. Esse paciente progride muito rápido aquela vasoconstrição renal. Há um aumento abrupto da creatinina, dobrando o valor inicial ou atingindo níveis superiores a 2,5. Lembrando que a creatina, né, o valor normal até 1,3, 1,4. Então, a creatina sobe para cima de 2,5 ou clearance menor que 20. Repito, esse paciente é um paciente gravíssimo, prognóstico muito ruim, a função renal piora muito em 2 semanas, chega nem a ser 2 semanas, 3 dias, 4 dias, sobe muito creatinina e ele atinge o clearance menor que 20, tá? Quadro clínico é compatível com ira oligúrica, porque aquela vasoconstrição renal que o paciente faz retém muito sódio e água, retém muito sódio e água, o paciente não urina, tá? Então, ira oligúrica, prognóstico é exatamente essa palavra, extremamente ruim. Aqui ele fala na ausência de tratamento, mas com tratamento também. E não é só pela síndrome hepatorenal, porque o paciente que faz hepatorenal tipo 1, geralmente é aquele paciente cirrótico avançado. A gente sabe que o paciente cirrótico avançado, um hepatopata crônico, ele tem a sobrevida reduzida, tá? Quando ele faz hepatorenal tipo 1, aí que reduz muito mesmo. Então, prognóstico da tipo 1, extremamente ruim. A tipo 2, ela já é mais insidiosa, tá? Ela vem ao longo do tempo aumentando de leve a creatinina. Essa creatina, assim, passa de 1,5 e ele se baixa de 40, mas não chega lá a 2,5, certo? E ela vai aumentando lentamente, não aquele aumento abrupto de 2 semanas como a tipo 1. O prognóstico a curto prazo é melhor, mesmo sem tratamento, certo? Mas também depende do grau de hepatopatia do paciente. Uma característica bem importante desse paciente é que ele tem uma ascite refratária ao tratamento clínico. Por quê, Rodrigo? Porque é meio lógico. Porque você vai lá, faz a parestese no paciente, tira o líquido. No outro dia, volta tudo de novo. Porque eu estou tendo um quadro de vasodilatação mesentérica ali, hispânica. Então, tudo que eu tiro no outro dia volta. Se eu não tratar a causa de base, o que é a causa de base? A vasodilatação. Só aí eu já começo a falar um pouco do tratamento, que é um vasoconstritor esplânico. Então, esse paciente é refratário à paracentese. Você faz, volta, faz, volta. Isso é bem comum, tá? Na tipo 2. Só para resumir as duas aqui, achei esses slides na internet, achei bem legal. Tipo 1, rápida progressão, né? Menor que 2 semanas, e eu tenho um aumento da creatina maior que 2,5 ou um clearance menor que 20. Tipo 2 é mais insidiosa, tipo 1, lembrar que ela é um prognóstico extremamente ruim. Tipo 2, insidiosa, prognóstico a curto prazo é melhor, e o aumento da creatina ali, 1,5, 1,7, 1,8, e o clearance menor que 40. Essa é a diferença das duas. É muito comum eu pegar na prática muito mais a 1, tá? Porque quando me chamam, a creatina está lá em cima já. Porque o paciente hepatopata na 2 aqui, ele interna, fica um dia, vai embora. Aí o cara manda para o nefro.
Esse aqui da 1 é mais difícil ir embora, tá? Mais complicado. E lembrar que a tipo 1 é uma ira oligúrica e tipo 2 tem uma ascite refratária ao tratamento clínico, tá? Então, beleza. Falei para vocês até agora, fisiopatologia, falei da classificação, né, tipo 1 tipo 2, mas antes de classificar o tipo 1 e tipo 2, eu tenho que saber qual o critério diagnóstico de hepato-renal, que muita gente bate cabeça, tá? Principalmente nesse item 3. Por quê? Vamos começar lá. O paciente tem que preencher todos os critérios para poder ter hepato-renal. Tem que preencher todos. Cirrose com ascite. Então, lá na fisiopatologia, a primeira coisa que eu botei foi o paciente cirrótico, tá? Eu tenho que ter uma cirrose com ascite. Então, por que ascite? Ascite com sequência da vasodilatação esplânica. Ele tem que ter uma IRA, lógico, né? Ou uma creatina maior que 1,5, ou uma creatina maior que 0,3 em 48 horas. Critério do CADIGO, já falei para vocês. Eu vou pular essa aqui, a terceira. Uma ausência de choque. Por quê? O choque estaria explicando o paciente hipotenso dando vasodilatação e a vasoconstrição renal. Então, não posso incluir o choque aqui, porque senão estaria explicando o porquê da lesão renal. A ausência também de uso de droga nefrotóxica. Se o cara usou um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai causar uma vasoconstrição renal. Ele estaria explicando a vasoconstrição renal pelo anti-inflamatório e não pela hepatorrenal. Então, eu não posso ter nada que está causando doença no rim, tá? A hepatorrenal, antigamente, era um diagnóstico de exclusão. Hoje, não. Mas o critério diagnóstico parece muito exclusão ainda. Eu excluo tudo, não pode ter nada causando doença renal, nem uso de medicação, nem uma doença parenquimatosa renal, não pode ter proteinúria, não pode ter hematúria, o ultrassom não pode ser anormal, sabe? O rim tem que estar rígido. Esse é o critério diagnóstico. Aí eu chego aqui. Igual o Lucas falou da albumina, muita gente me chama, Rodrigo, estou com hepatorrenal aqui na UTI, tem até um na UTI 2 lá agora, fiz a albumina no paciente já, né? Eu posso fechar a hepatorrenal? Rodrigo, eu fiz a albumina e não melhorou. É lógico que não melhorou, tá? Por quê? É muito comum pegar a hepatopata lá, tá demasiado, né? Aí eu faço a albumina, trago o líquido para o vaso e dou diurético. Aí você espera que melhore. Não vai melhorar. Um dos critérios de hepatorrenal é a ausência de melhora da creatina sérica aos 2 dias, após retirada do diurético e expansão com albumina. Por que não melhora? Porque não adianta eu expandir com albumina o paciente se o paciente está ainda causando vasodilatação mesentérica. Do albumina, ele continua hipotenso. Do albumina, vasodilatação. Não adianta. Eu tenho que dar associado o quê? Um vasoconstritor, para ter a causa de base, e albumina. Então, um dos critérios para hepatorrenal é o paciente não melhorar com o uso de albumina. Por quê? Um hepatopata em si, que ele tem apenas redução da pressão oncótica, ele vai melhorar com a albumina. Porque ele não tem hepatorrenal, não tem vasodilatação esplânica. Agora, se o cara tem hepatorrenal, não melhora só com a albumina. Vocês entenderam isso? Alguém quer perguntar sobre isso? Repito, peguei o paciente hepatopata que pode ter uma IRA. Se o paciente é hepatopata, tem albumina baixa, o líquido extravasa, ele fica hipotenso, pode dar uma IRA. Do albumina, retorna o líquido para o vaso, ele melhora. Pronto. A questão que é hepatorrenal não é só isso, tem a vasodilatação mesentérica. Se eu não tratar a vasodilatação esplânica, né, principalmente mesentérica, não adianta dar albumina sozinho. Por isso que um dos critérios hepatorrenal é a ausência de melhora do paciente com expansão de albumina. Tá? Alguns fatores precipitantes para a doença, principalmente esse segundo aqui, né, PBE. Então, o principal PBE é o paciente ter translocação bacteriana gerando a hepatorrenal. Outros, sangramento gastrointestinal, o paciente, se ele dá muita furosemida para ele, diurese intensa, né, com rápida perda de peso, ou fazer uma paracitese com mais de 5 litros, retirada, sem recoalbumina. Mas, principalmente, essa aqui, infecção por PBE, gerando uma peritonite bacteriana espontânea. Isso aqui é só para falar o seguinte, né, que vocês viram que tanto aqui, como nessa tabela aqui, ausência de choque e tal, eu posso ter várias coisas que levem à IRA, tá? Eu posso ter o paciente com sepse, por causa da PBE, né? Ele pode evoluir com necrose tubular aguda, ele pode evoluir com choque,
Porém, essas outras patologias que poderiam levar a uma IRA, se eu reverter elas, a lesão renal melhora. A característica da hepato-renal é o seguinte, que se eu não tratar a causa de base da hepato-renal, que é a vasodilatação hispânica, venho batendo a tecla nisso, a IRA não vai melhorar nunca, tá? Essa é a característica da hepato-renal. Enquanto eu não melhorar o que gerou isso, não melhora. Eu posso tratar o choque, tratar a sepse, que não vai melhorar a IRA. Então, só para falar, né, que melhorando a síndrome hepato-renal melhora apenas com tratamento direcionado para hepato-renal, certo? Ou então com transplante hepático. Então, vamos lá tratar ele, tá? Primeira coisa a tratar, ele fala para você manter o paciente em repouso, manutenção do estado volêmico e retirar, se estiver usando, agente nefrotóxico. Isso aqui é meio controverso. Por quê? Se o critério diagnóstico do paciente é o cara não estar usando agente nefrotóxico, como é que eu vou retirar? Então, é meio controverso, tá? Mas se, por exemplo, iniciou depois, com gentamicina, amicacina, ou anti-inflamatório, você retira. Pronto. Tirou. Posso fazer paracitese alívio? Pode. Aquele cara vai estar constantemente, na mais do tipo 2, levando ascite, fazendo ascite. Essa ascite, eleva diafragma, o paciente pode ter o quê? Desconforto respiratório. Então, paracitese de alívio é necessário? É. Recorrentemente, a gente faz, cada 48 horas, uma paracitese de alívio. E aí vem o tratamento de base para a doença, tá? Terlipressina e albumina. Terlipressina é uma droga com ação vasoconstritora esplânica. Se a fisiopatologia é a vasodilatação, eu tenho que fazer o que? Vasoconstrição. Posteriormente, faço o que? Albumina. Então, vamos lá. Aqui é o meu quadro que eu mostrei da fisiopatologia. Principal consequência que leva à lesão renal, vasodilatação esplânica do leito mesentérico. Tenho que botar uma droga que age lá, que faça o quê? Vasoconstrição desse leito. Qual que faz? Terlipressina. Então, droga de escolha para tratar hepato-renal, terlipressina. Rodrigo, se meu hospital não tiver terlipressina, eu tenho alternativas para isso? Tem, tá? Uma que vocês conhecem bastante, é a noradrenalina. Ela não é tão boa como a terlipressina, por quê? A noradrenalina, ela é um vasoconstritor sistêmico, tá? Periférico. Isso pode piorar a função renal. Ela vai fazer vasoconstrição esplânica? Vai, mas também sistêmica, então pode piorar a função renal. Repito. Mas se não tiver terlipressina, pode usar ela? Pode. Outro seria associar midrodina com creotide, já é mais avançado. Eu indico o quê? Terlipressina, não tem, coloca nora. Terlipressina tem uma taxa muito boa de resposta completa, né? Caso o paciente tenha uma creatina baixa, de 60%. Aí você me pergunta, se você prestar atenção no slide, né? Rodrigo, a hepato-renal tipo 1, ela tem uma creatina maior que 2,5. Está lá no critério diagnóstico. A hepato-renal tipo 2 tem uma creatina acima de 1,5. Como é que a terlipressina vai ter uma taxa de resposta boa em paciente com creatina abaixo de 1,5, se abaixo de 1,5, teoricamente, não entraria nem na 1 nem na 2, né? Porque aquela definição de tipo 1 e tipo 2 é antiga. É quando eu defini a IRA apenas pelo valor de creatina maior que 1,4. Só que a gente sabe hoje que se o paciente tiver uma creatina de 0,6 e aumentou maior que 0,3 em 48 horas, ou seja, foi de 0,6 para 1,2, ele tem uma IRA. Ele estaria o quê? Abaixo de 1,5. Nesse paciente, a terlipressina age muito bem. Se o paciente tiver uma creatina mais alta, ela tende a não agir tão bem, tá? Aí realmente só o transplante hepático. Mas, volto a repetir, tratamento inicial, terlipressina mais albumina. Droga secundária, caso não tenha terlipressina, noradrenalina. Rodrigo, e a albumina? Tá aqui de novo a fisiopatologia, né? Depois da vasodilatação, eu tenho redução do volume circulante efetivo, que já estava reduzido pela hepatopatia do paciente, né? Por que estava reduzido? Porque o paciente hepatopata, o paciente cirrótico, ele tem uma albumina sérica baixa, com isso tem uma pressão oncótica reduzida. Pressão oncótica reduzida, o líquido fica fora do vaso, vai para onde? Terceiro espaço. Se o vaso do paciente não tem líquido, ele faz o quê? Hipotensão, certo? Então, esse verdinho aqui, a pressão oncótica no capilar, estaria reduzido, tá? Com isso, reduz o volume circulante, aumenta
ativação, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e com isso faria vasoconstrição renal. Por isso eu dou albumina, tá? 1 grama quilo no primeiro dia, depois seguido de 20 a 40 gramas por dia. Essa é a dose, tá? Resposta inicial deve ser boa até o terceiro dia. Eu posso manter o tratamento até o 14º dia. Porém, gente, na prática, se começou hepato renal, ele não respondeu bem até o terceiro ou quarto dia, dificilmente vai responder bem. Esse paciente que eu falei da UTI-2, que eu estou lá no HO, a gente iniciou a albumina no dia, não tinha terlipressina, né? A gente iniciou nora e albumina, com menos de 24 horas, ele estava anúrico, abriu 4.700 de diurese. Respondeu muito bem, tá? Infelizmente, já falei para vocês, a sobrevida a longo prazo, né, não é alterada com a medida. Ou seja, a terlipressina e a albumina não melhora a sobrevida, melhora o quadro atual. Por quê? A sobrevida desse paciente está totalmente associada com a hepatopatia crônica dele. E nem terlipressina, e nem a noradrenalina, e nem a albumina vão melhorar a função hepática, tá? Por isso que não melhora a sobrevida. Isso aqui eu só botei porque é outra coisa que tem lá, mais coisa cirúrgica, né, que é o TIPS. O TIPS é uma derivação portosistêmica para paciente que tem hipertensão portal, certo? Mas não é o intuito da aula, é mais saber os medicamentos. Você pode fazer hemodiálise? Pode. Esse paciente pode evoluir progressivamente com a perda da função renal, ficar anúrico, entrar em uremia, você tem que fazer hemodiálise. E aí, ser uma ponte para o transplante renal. Você mantém um paciente em hemodiálise até ele realizar o transplante hepático, que vocês sabem que não é muito fácil, né? Que demora bastante. Mas o tratamento considerado para síndrome hepatorenal avançada é transplante hepático. É o único tratamento efetivamente que aumenta a sobrevida. Não da hepatorenal em si, mas da consequência da causa que levou a hepatorenal, que é a hepatopatia avançada. Isso é um prognóstico bem ruim. Aqui só uma taxa, né? Ele fala em coisa boa, mas se pegar o pé da letra, quase não vê diferença. Por quê? Se o paciente com síndrome hepatorenal realizar um transplante renal, ou hepático, a sobrevida dele em 3 anos é de cerca de 60%. Agora, se o paciente, uma taxa certamente menor, né? Se ele realizar transplante hepático e não tiver hepato renal, a sobrevida é 70% a 80%. Então, vejam isso. O paciente fez transplante hepático. Se ele teve hepato renal ou não, reduz a sobrevida em muito pouco, tá? Por quê? Então, a causa, o transplante hepático, ele fala aqui, em ser um tratamento que aumenta a sobrevida, não é por causa do hepato renal em si. Depende do grau avançado de cirrose do paciente. Eu trouxe isso para mostrar que, independente se ele tiver hepato renal ou não, a sobrevida dele não altera tanto. Agora, se eu pegar esse paciente, conseguir reverter farmacologicamente ele, antes de ele fazer um transplante, melhora a sobrevida. Ele quer falar o que com isso? Se meu paciente fez hemodiálise durante um tempo antes do transplante renal, eu aumento a mortalidade. Se eu conseguir reverter ele antes com medicamento, ele melhora a sobrevida, tá? A prevenção, é o que eu estava falando para vocês, na pergunta que foi feita. Tem uma PBE, tá? Como é que eu previno que ele evolua para hepato renal? Já fazer albumina. Albumina é antibiótico, tá? E se for um paciente com hepatite alcoólica aguda, eu uso esse medicamento chamado pentoxifirina, que é inibidor da TNF-alfa. Porque TNF-alfa, a citocina, está diretamente ligada, né, à liberação de óxido nítrico lá, que vai causar vasodilatação esplânica. Então, pegou um paciente com suspeita de PBE, repito, iniciar albumina de cara e antibiótico para prevenir o hepato renal. Beleza? Essa foi a aula de hepato renal. Vou começar a cardio-renal. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto. Eu tenho, Rodrigo, eu tenho uma Laurei. dúvida. Pode falar, depois eu falo. No paciente com hepato renal, geralmente eu vou evitar dar para ele um diurético, certo? É porque não vai resolver, sabe, Laura? Não, Tipo, aí o paciente que usa albumina, geralmente não dá alguma edema de pulmão agudo ou alguma congestão? Pode dar. Por E isso aí que eu eu falei, trato com diurético. você tem que agir rápido. É porque, assim, esse paciente, a anemia é tipo 1, ela evolui muito rápida, tá?
Esse paciente está lá, vasodilatação hispânica. Beleza, vasofunção renal. Se em 48 horas o paciente não respondeu bem ao tratamento, você não fez o tratamento, ele para de urinar. Para de urinar é edema agudo. Por isso que eu falei de hemodiálise. A tipo 2 era a ira oligúrica. Ele tem um pouco de diurese ainda, é mais difícil ter edema agudo, tá? Agora, tipo 1, em 48 horas, hemodiálise. Então, aqui, Lauren, imagine o seguinte, aqui o vaso, tá? Esse líquido quase todo está no terceiro espaço, seja ele por vasodilatação ou pressão oncótica reduzida. Então, o diurético, ele age aqui no vaso. Então, o diurético em si, sozinho, ele não vai agir bem. No paciente que não tem hepato renal e hepatopata, eu pego a albumina, puxo o líquido para o vaso, o diurético age. Opa, beleza. Mas um critério diagnóstico de hepato renal é o paciente não ter melhora com isso. Por que não tem melhora com isso? Porque, além da pressão oncótica reduzida, ele está lá com a fisiopatologia acontecendo, vasodilatando lá no mesentério. Com isso, reduzindo pressão e a furosemida não age. E outra, se eu reduzo pressão no paciente, eu não posso dar furo, né? Que ele vai piorar o choque. Agora, a chance de edema agudo é muito grande. Mas aí, quando ele cursar com edema agudo, eu posso entrar com diurético? Ou tenho que fazer a diálise? Hemodiálise. Tá. Porque, geralmente, esse paciente está em choque. Você liga a nora, né? É porque, eu falei, a nora, esse paciente meu foi muito precoce, ter melhorado. Quando eu ligo a nora, vasoconstrição periférica piora mais aí no rim. Essa é a questão. A terlipressina é muito boa, mas nem sempre é tão acessível. No HO a gente tinha, não sei porque estava em falta, não. Minha dúvida era exatamente essa, Rodrigo. Se tinha alguma medida da gente fazer uma proteção renal em relação a isso. Ou se é só albumina mesmo para que a gente pudesse ter o retorno, né, do fluido para o sistema vascular. Ludmila, proteção, ó, é porque quando eu falo reservado, é muito reservado mesmo, sabe? O diagnóstico chega a ser no máximo 3 a 6 meses. Então, o que a gente faz ali, muitas vezes, acaba fazendo até medida paliativa, sabe? Porque transplante hepático, para sair, é muito difícil. Então, na parte renal mesmo, é rapidamente terlipressina na hora, salvei aquela parte renal, controlei a hepato renal e ele continua com o prognóstico reservado da parte hepática. Mas é bem complicado. Salvar o rim nesse momento só desse jeito. Terlipressina mais albumina. Tá. E quanto mais se der volume, piora, tá? Se der soro, todo soro que eu der, que eu administrar no paciente, ele vai para o terceiro espaço. Que eu dou o soro, pressão oncótica reduzida, ele pula ao terceiro espaço. Certo. Piora mais ainda. Obrigada. Nada. Então vamos lá, próximo, cardiorrenal, que é bem tranquilo também, tá? São 2 aulas bem rápidas, tranquilas. Cardiorrenal, até falei bastante lá em IRA, né? Na parte de IRA pré-renal, é um dos tipos de síndrome cardiorrenal, mas qual a definição atual para a síndrome cardiorrenal? É uma desordem fisiopatológica do coração e dos rins, onde a disfunção aguda ou crônica de um órgão acaba cometendo o outro, tá? Agudamente ou cronicamente. Temos 5 tipos de síndrome cardiorrenal. São esses, tá? Isso aqui é um artigo muito bom, fala de cardiorrenal. E eu destrinchei esses 5 tipos nesse slide aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que saber? Cada tipo desse, o que é? Porque o manejo é diferente. O manejo da tipo 1 é um, da tipo 2 é outro, da 3 é outro, da 4 é outro, da 5 é outro. Então, você tem que saber que tipo o paciente tem. Tipo 1 seria uma insuficiência cardíaca aguda causando lesão renal aguda. Vou falar de cada uma. Tipo 2, uma IC crônica causando uma DRC. Tipo 3, uma IRA causando uma IC aguda. Tipo 4, uma DRC causando uma IC crônica. Tipo 5, alguma condição sistêmica levando a doença nos dois, coração e rim. É isso. Vamos falar de cada um. Tipo 1, tá? Tipo 1 é o que nós falamos em IRA. É o quê? É o paciente que tem uma isquemia aguda, uma IC aguda. Pode ser um paciente com IC crônica que descompensou, né? Por quê? Má adesão ao tratamento, isquemia ou infecção, tá? Mas aqui eu botei uma IC aguda sem ser crônica, agudizada, né? IC aguda, um infarto. Um infarto de que artéria? Principalmente aqui, ó, DA, tá? Então, esse paciente teve um infarto de DA, acometeu o ventrículo esquerdo, né? Vai fazer o paciente ter o quê?
uma redução da taxa de filtração glomerular. Então, isso é a síndrome cardinal tipo 1, uma IC aguda levando a lesão renal aguda. Qual é o tratamento desse paciente? Tratamento da causa de base. Qual é a causa de base? A IC aguda. Eu vou manejar a IC aguda, tá? Para manejar uma IC aguda, aí seria uma aula muito longa que eu teria que dar, resumindo para vocês aqui, tá? Eu tenho que saber o perfil hemodinâmico do paciente. Quais perfis eu tenho? A, B, C e L. Eu vou ver sinais de congestão ou sinais de má perfusão. Então, eu tenho que saber isso aqui. Perfil hemodinâmico. Eu não tenho como tratar uma IC aguda sem saber perfil hemodinâmico. Beleza. Eu vou falar para vocês que o perfil hemodinâmico A e B, onde o paciente não tem sinais de má perfusão periférica, ou seja, eu faço lá o tempo de enchimento capilar nele, e ele está menor que 3 segundos, o paciente está quente, tá? Esses dois tipos de perfil aqui, eles são amigos dos rins, certo? Então, se o paciente tem perfil A e B, que não tem má perfusão periférica, dificilmente o rim vai estar acometido. Primeiro ponto. Agora, o perfil C e o perfil L, eles não gostam dos rins, certo? Eles vão ser inimigos dos rins. Quando o paciente tiver o perfil C ou o perfil L, fique preocupado com a função renal, porque esse paciente tem sinais de má perfusão periférica. E se ele tem sinal de má perfusão periférica, é porque a bomba cardíaca não está boa e não está chegando sangue, não é só na periferia, também no rim. Isso é uma IC aguda, levando lesão renal aguda, tá? O perfil C, principalmente, seria o quê? O paciente com infarto de DA, descendente anterior, que vem para essa parte do ventrículo esquerdo, né? Septo interventricular e ventrículo esquerdo. Esse paciente vai ter uma redução da fração de ejeção. Com isso, esse paciente não vai ter uma boa perfusão renal. Eu vou dar soro para esse paciente, estou cansado de saber, não vou dar. O paciente está com gesto, não vou dar soro para o paciente com gesto, tá? Isso não existe. Ele está com gesto, não vou dar soro. Eu vou dar o quê? Um remédio que aumenta a contratilidade cardíaca, que é a dobutamina. Depois que eu melhorar a perfusão renal, eu vou dar uma furosemida para fazer ele eliminar aquele líquido do pulmão. Se meu paciente que infartou tiver hipotenso, eu vou dar o quê para ele? Primeiro noradrenalina, depois a dobuta e depois a furo. Essa é a sequência. Já falei disso lá na aula de IRA para vocês. E se meu paciente for um perfil L, esse paciente perfil L, ele está frio e seco. Como assim, Rodrigo? Está frio e seco. Você chega lá, vê o tempo de enchimento capilar dele, está demorando mais que 3 segundos, ou seja, má perfusão periférica. Auscultou o pulmão dele, sem crépitos. Esse é o perfil L. É o perfil típico do paciente que infartou ventrículo direito, tá? Ou seja, esse ventrículo aqui é um ventrículo que não tem boa ejeção, ventrículo direito. Vou passar uma foto aqui. Esse ventrículo direito aqui, ele depende de pressão para ele ejetar. Se por acaso o paciente infartou essa área, isquemiou essa área, fica com acinesia no local, ele não vai ter uma boa ejeção, tá? Se não tem uma boa ejeção, o sangue não vai para o pulmão. Se o sangue não foi para o pulmão, não deu crédito. Está justificado. O sangue não chega no átrio esquerdo, não chega no VE e não chega no corpo. Justifica o quê? A má perfusão periférica e também a lesão renal aguda. Se o sangue não sai do coração, não chega lá no rim. Então, esse paciente vai ter o quê? Urgência jugular, edema de membros inferiores, tá? Então, geralmente, infarto de VD. Aí, sim, o tratamento nesse paciente aqui, eu tenho que dar algo que melhore a ejeção dele. Ah, Rodrigo, dá dobutamina, então. Dobutamina aumenta a fração de ejeção do VE. Do VD, eu tenho que dar o quê? Líquido, soro para o paciente, com parcimônia, né? Dá lá 250, 500, vê se ele responde bem, tá? Dou soro para o paciente e posso considerar subir a pressão dele com noradrenalina para aumentar o retorno venoso, posso. E se tiver também acometimento de VE, considerar o quê? Dobutamina. Então, isso foi o tipo 1. IC aguda, levando a uma IRA. Dúvidas desse tipo? Se alguém tiver, pode... Deixa eu acabar logo o 2, eu pergunto, tá? Tipo 2, então, é o quê? Lá era agudo, coração, rim. Tipo 1. Tipo 2 é crônico, também coração, rim. Então, é uma IC crônica, levando a doença renal crônica. Esse é o tipo 2.
redução da função renal cronicamente, que o coração tem um IC, geralmente, né, de FE reduzida, menor que 40%. Então, o paciente tem lá de longa data, um IC reduzida, e vai baixando a taxa de filtração glomerular por causa disso, né? Vai reduzindo o clearance. Qual é o manejo desse paciente? Eu tenho que tratar primeiro a causa de base, a IC crônica. Eu vou dar medicamentos que melhorem a IC do paciente e, posteriormente, também tratar a DRC. Como é que é? Vamos lá. IC, estão cansados de saber, o trio, né, que melhora a sobrevida, IECA mais beta-bloqueador e espironolactona, caso, lógico, o paciente tenha uma FE reduzida, menor a 40%. Se o paciente fizer hipotensão, usando os três, tá? A espironolactona, beta-bloqueador e IECA, considerar manter o beta-bloqueador. Por que o beta-bloqueador? Porque ele melhora a fração de ejeção do paciente, né? Ele é um inotrópico positivo e cronotrópico negativo, baixa frequência cardíaca. Então, vou manejar a IC do paciente. Se ele tiver sinal de congestão, vou dar furosemida para ele. Se ele tiver uma FA com fração de ejeção reduzida, vou dar angivolpicina. Vou manejar a IC dele com esses medicamentos aqui. Enalapril, carvedilol, aldactone e, se ficar congesto, Lasix. E também vou manejar a DRC dele, né? Ele começou a piorar a função renal e não é aguda, é crônico. Eu tenho que olhar esse quadrinho aqui da minha aula de DRC que fala sobre os fatores de progressão da doença renal crônica. Qual? Hipertensão, proteinúria, anemia, dislipidemia, ácido úrico. Já falei tudo isso aí na aula de DRC, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode, se tiver. Então, beleza. Por enquanto, tipo 1 e tipo 2 foi coração-rim agudo, coração-rim crônico, tá? Tipo 3, tipo 4, eu inverto, tá? É o rim causando doença no coração. Então, tipo 3 é agudo-agudo. É uma lesão renal aguda, causando o quê? Doença no coração. Então, o paciente, por algum motivo, teve uma IRA, tá? Pré-renal, renal, que fez o coração não ter tanto volume. Acontece isso. Qual é o manejo desse paciente? Tratar a IRA. Se por acaso o paciente usou muito inflamatório, vasoconstrição renal, né? Aí reteve muito sódio, muita água, faz o meu coração ficar sobrecarregado, tem uma IC aguda com isso, pode acontecer. O que eu tenho que fazer? Tirar anti-inflamatório, hidratar o paciente, com isso eu quebro o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o paciente melhora a IC aguda dele, tá? Lembrando que essa retenção renal de sódio, água, ela é deletéria para o coração, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, o tratamento da IC é o tratar a IRA. Tratei a IRA, eu, consequentemente, melhoro a IC aguda. Dificilmente a IC aguda vai evoluir para uma FE reduzida, que eu tenho que usar dolbuta, certo? Geralmente, eu trato a IRA, pré-renal, melhora, tá? Tipo 4, uma DRC levando a IC crônica. Acontece. O paciente vai perdendo a função renal ao longo do tempo, perdendo. Esse paciente também começa a reter tenta reter mais sódio, né? Tenta reter mais sódio, mais água e causa lesão IC crônica ao longo do tempo. O tratamento é manejar a DRC do paciente para que ele não progrida para uma IC crônica, certo? Dentre esses 4 aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Deixa eu voltar aqui lá na primeira. Vamos lá. Ó, não cheguei no quinto ainda. Dentre os 4, tá? Digo e repito, não comam bola no primeiro e no terceiro, que são agudos. Por quê? O 2 e o 4, que é o crônico, é muito tranquilo. Não é possível que hoje em dia você não saiba manejar uma insuficiência cardíaca crônica, com beta-bloqueador, com IECA, com espironolactona. Não é possível que hoje em dia você não saiba manejar uma doença renal crônica, né? Tratar hipertensão, tratar diabetes, pedir para reduzir carne vermelha, reduzir inflamatório, não comer carambola. Isso é batido. Agora, esse 1 e 3, que vai chegar para você no hospital, você não pode comer bola, tá? Que é o paciente infartado de VE ou VD, tem que saber o perfil hemodinâmico dele, que está causando lesão renal, né? E tratar isso. Não posso comer bola. É um paciente grave, coloca na vermelha, passa no CE central, liga a nora, liga a dolbuta, tá?
E o paciente 3, já falei, IRA, o médico não pode dormir no ponto. Tem uma IRA pré-renal, tenho que hidratar esse paciente rapidamente, porque se a IRA pré-renal virar uma NTA, esse paciente vai para a hemodiálise. E a IRA pré-renal retém muito sódio, essa retenção de sódio e água, né, é deletéria para a parte cardíaca. Então, o 1 e o 3 no hospital não comam bola. O 2 e o 4 é ambulatorial, o tratamento já está um pouco batido, certo? E não esqueçam disso aqui, tá? Perfil hemodinâmico da IC aguda. Ô, Rodrigo, Oi. você poderia mostrar novamente aí a parte que você mostrou quando você tem um infarto aí da artéria coronária atingindo o ventrículo direito? Aí você falou do Justamente isso aqui. tratamento. Ó, vamos falar de irrigação coronariana, tá? Eu tenho aqui a DA, descendente anterior, que vem o quê? Para o septo interventricular e para o ventrículo esquerdo. Aqui em cima eu tenho a artéria circunflexa, que ela vai mais para a parede lateral alta e posterior. E aqui a coronária direita, tá? Que ela vai para o ventrículo direito e para a parte inferior e posterior. Se eu infarto essa parede de ventrículo direito, tá? O ventrículo direito tem um erro nele, que ele não tem uma boa facilidade de ejeção. Ele não é igual ao ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo cai sangue do átrio esquerdo aqui, ele ejeta. É a função dele. O ventrículo direito aqui, ele depende de quê? De volume chegando nele, da pré-carga, para que ele tenha força para ejetar, tá? Uma das coisas que a gente está hipotenso, por exemplo, fica com uma perfusão periférica, né? É porque o VD não está ejetando sangue direito lá para frente, tá? Então, esse VD precisa de um bom retorno venoso para poder chegar bom sangue nele e ele ejetar. Se eu infartei a coronária direita que vem para cá e isso aqui ficou área de acinesia, eu estou lascado. Agora, se ficou área de hipocinesia, onde o movimento está pouco, mas tem, eu tenho que estimular aquele movimento. Com o que eu estimulo? Com soro, aumentando a pré-carga do paciente. Porque a dobutamina, que aumenta a contratilidade cardíaca, ela aumenta do ventrículo esquerdo, não do ventrículo direito, tá? E por que eu falo com parcimônia? Porque quando o paciente infarta, você não sabe se ele infartou e teve acinesia, que é ficar sem movimento, ou hipocinesia, pouco movimento. Você deu muito volume para ele e o cara tem acinesia, ele na hora, né, vai ter um refluxo, tá aqui, vai piorar a edema dele, aumentar a turgência jugular, você vai ver. Agora, se você der 500 para ele tolerar bem, opa, você deu 500, melhorou a perfusão, ele não ficou crepitando, subiu pressão, então esse cara tem um ventrículo direito ainda um pouco funcionante que está respondendo bem a volume. Assim. Tá, minha dúvida era exatamente esse ponto aí, porque o tratamento é com base em soro, né? E como nesse perfil aí de paciente a gente tende a ter uma congestão pulmonar, aí eu fiquei confusa nesse, mas eu entendi o que você está falando agora. Esse paciente em si não tem congestão. O paciente L, ele não está congesto, ele está seco. Ele está frio e seco, tá? Seco. Geralmente, o que tem congestão é o outro. Tem que infarta o ventrículo esquerdo, tá? Porque se eu infartei essa área, o sangue fica para trás, fica no pulmão. Esse paciente, o L, geralmente não tem congestão pulmonar. Ele é frio e seco. Tá, entendi agora. Tá bem, obrigada. Nada. E aí, falando um pouco do tipo 5, tá? Só chegar aqui. Tipo 5 é o seguinte, tá? Tipo 5, eu tenho alguma doença sistêmica que vai causar alteração cardíaca e renal ao mesmo tempo. Então, essa doença não tem, tipo, um sobressaindo o outro, o coração e o rim, não. É a doença sistêmica levando a isso, que pode ser aguda ou pode ser crônica. A principal forma aguda de causar isso é a sepse, né? A sepse causa lesão renal e lesão cardíaca. Causas crônicas comuns que eu vejo quais são hipertensão e diabetes. Então, tá lá, ó, situações agudas, sepse, lúpus, insuficiência hepática, uma CHU, consumo de cocaína, crônica, hipertensão, diabetes, amiloidose, tuberculose. Trouxe exemplos dois de cada, né? Sepse e lúpus, tá? Tanto essa como essa causa lesão cardíaca e lesão renal. Como é que eu vou tratar esse paciente? Tratando a base, a causa de base. Trata a sepse, inicia antibiótico terapia precoce, hidratação precoce, droga vasoativa, colhemocultura. E lúpus, né? Diagnosticar o paciente rapidamente para poder iniciar o tratamento dele.
ou crônico, né? Tratar uma hipertensão e uma diabetes para que ela não venha a ter o quê? Uma doença cardíaca e uma doença renal crônica, certo? Tratamento, tratar a doença de base de cada uma, se foi IC agudo, manejo da IC agudo, se foi IC, manejo da IC, crônica da DRC, retirar agente nefrotóxico, hidratação se necessário. Então, tipo assim, que é bem tranquilo. É basicamente tratar a causa de base. Tratei a causa de base, controlei a hipertensão, controlei a diabetes, melhora o coração e melhora o rim, tá? Então, essa foi a aula de hoje, de hepato renal e de cardio renal. Se alguém tiver alguma dúvida ainda na aula, pode fazer perguntas. Só parar a gravação aqui.